Olá, pessoal. Temos aqui um exercício de calorimetria sobre mistura de substâncias. Ele diz o seguinte: colocou-se certa massa de água a 80 graus Celsius em um recipiente de alumínio de massa 420, que estava a temperatura de 20 graus Celsius. Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio em 70 graus. Então, ele está dizendo que está fazendo uma mistura entre água e o alumínio, um recipiente de alumínio. A água, ele ainda não forneceu a massa, a gente não sabe a massa de água aqui, que eu vou chamar de M1, mas ele forneceu para a gente a temperatura inicial dela, que é 80 graus Celsius. E ele fala que o equilíbrio foi atingido a 70 graus Celsius. Então essa seria a temperatura final. Temperatura final que a água vai ficar é de 70. O alumínio, o recipiente de alumínio tem uma massa que eu vou chamar aqui de M2, de 420 gramas, e ele está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Como o sistema, o conjunto atingiu o equilíbrio térmico, a temperatura final dele é igual à da água, que é 70 graus Celsius. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente, e que os calores específicos do alumínio e da água sejam respectivamente iguais. Então ele deu o calor específico do alumínio, que vale 9 vezes 10 ao quadrado. Aqui ele está dando a unidade joules por quilograma grau Celsius. E a água, calor específico, também está na mesma unidade, 4,2 vezes 10 à terceira joules por quilograma grau Celsius. Então ele forneceu esses dados. A pergunta da questão é essa quantidade de água. Ele quer saber a massa que eu chamei aqui de M1. Então, essa informação aqui é bastante importante em questões em que a gente percebe que há uma mistura de substâncias. Ele está falando que para a gente considerar que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente. O que isso quer dizer? Que todo o calor que a água que está inicialmente a uma temperatura maior, como a água está a uma temperatura inicial maior e o alumínio menor, ela vai acabar fornecendo calor para o alumínio. A água fornece calor para o alumínio. E como a troca ocorreu somente entre essas duas substâncias, todo o calor que a água está perdendo, o alumínio está absorvendo. Então, com essa informação, se a gente soma as duas quantidades de calor, essa soma com certeza tem que dar zero. Porque se a água perdeu 100 calorias, 100 joules de energia, por exemplo, quem vai receber 100 joules? É o alumínio. Então, ele vai receber 100 joules. Então, quando você faz essa soma tem que dar zero. Então, toda questão em que a gente percebe que a troca é somente entre as substâncias envolvidas, quando não tem perdas para o ambiente, a soma das quantidades de calor tem que resultar em zero. E nesse problema, esse exercício ele acaba sendo um pouco mais simples, porque não há a possibilidade nessa questão de haver uma mudança de estado físico dessas duas substâncias. Então, a temperatura de equilíbrio ele já forneceu, que é 70 graus Celsius, e a água ela não muda o seu estado físico nessa temperatura. A água, pensando no estado líquido, ela não muda o seu estado a essa temperatura. O alumínio, o exercício nem forneceu, também não sei dizer
qual seria a temperatura de mudança de estado físico do alumínio. Com certeza deve ser uma temperatura muito alta. Então, não há preocupações nesse exercício a respeito de mudanças de estado físico. Então, você vai pensar no que está ocorrendo, o que está acontecendo com cada uma delas. Cada uma dessas substâncias, elas estão simplesmente variando a sua temperatura. O alumínio está variando sua temperatura, ele está aumentando sua temperatura, e a água está diminuindo a sua temperatura. Se só está havendo essa mudança de temperatura, essas quantidades de calor a gente pode estar calculando utilizando a expressãozinha do Ki-macete. Massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Então, a quantidade de calor da água, que eu chamei de Q1, vou colocar aqui desse outro lado, vai ser a massa da água, calor específico dela, vezes a variação de temperatura que ela está sofrendo. Qual é a quantidade de calor que o alumínio vai receber? É a massa do alumínio, vezes o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura que ele está sofrendo. Isso aqui tem que dar zero. Então, como a gente não tem mudança de estado físico, essa expressãozinha aqui é a única que a gente precisaria lembrar para calcular as quantidades de calor envolvidas no problema. Então, a massa da água eu quero descobrir, é o que a questão está pedindo. Calor específico da água, 4,2 vezes 10 elevado a 3, vezes a variação de temperatura da água, temperatura final, que é 70, menos a inicial, que é 80. Mais, estou colocando um sinalzinho aqui, massa do alumínio, 420, vezes o calor específico do alumínio, 9 vezes 10 ao quadrado, vezes a variação de temperatura do alumínio, temperatura final, que é 70, menos a inicial, que é 20. Isso aqui é igual a zero. Então, a gente pode ver aqui que tem números parecidos, né? A gente tem 420 aqui, e eu tenho aqui o 4,2. Então, eu vou tentar manipular, utilizando as potências de 10 aqui, vou tentar manipular a matemática aqui desses números para que eles fiquem iguais. Então, eu vou diminuir uma potência aqui do 10 à terceira para eliminar a vírgula do 4,2. Vou deixar 42 aqui. 42 vezes 10 elevado ao quadrado. Eu aumentei o número, diminuí o expoente. Vezes essa subtração, como 80 é maior, vai dar negativo, vai dar menos 10. Mais aqui. O 420, eu vou tirar esse zero, do 420, vou diminuir uma casa e eu vou aumentar uma casa aqui nessa potência de 10. Eu posso fazer isso porque a gente tem um produto aqui. Então, é como se esse 10 ao quadrado tivesse junto aqui com o 420. Vai ficar 42 vezes 10 elevado a 3. Então, vou repetir o 9, que eu ainda não tinha colocado, e a subtração 70 menos 20 vai dar 50. Isso aqui é igual a zero. Eu poderia agora, como eu já tenho 42 os dois lados, a gente poderia dividir a equação toda por 42 para eliminar esse número. Mas como a potência de 10 aqui é elevado ao quadrado e aqui está elevado ao cubo, antes de eu dividir por 42, eu já vou fazer esse produto aqui. Vou fazer mais uma etapa. Não há necessidade de fazer essa outra etapa, eu já poderia dividir por 42,
mas eu vou fazer um passo a passo aqui. Então, essa multiplicação, como 10 é negativo, eu vou colocar o sinal de menos aqui no começo da expressão. Então, vai ficar 42 vezes 10 à terceira, mais 42 vezes 10 à terceira, novamente. E aqui 4 vezes 5, ou melhor, 9 vezes 50, 450. É igual a zero. Agora, olha só, a gente ficou com as duas expressões, né, os dois elementos dessa soma, com 42 vezes 10 à terceira. Então, eu vou dividir os dois lados da igualdade, ou todos os membros aqui, por 42 vezes 10 à terceira. Então, é como se eu tivesse vindo aqui e colocando 42 vezes 10 à terceira, dividindo todos os elementos dessa expressão, inclusive aqui do outro lado da igualdade, 42 vezes 10 à terceira. Então, a gente cancela esse primeiro termo, aqui esse segundo também, e 0 dividido por qualquer coisa, isso aqui vai dar 0. Então, eu fico com menos M1 mais 450, que foi o que sobrou aqui desse segundo membro, é igual a 0. Posso, como o M1 está negativo, eu posso pegar essa massa e jogar para o outro lado, e aí o M1 vai ficar igual, ele vai se tornar positivo, e ele vai ficar igual a 450, que como é a massa da água, né? Então seria em gramas, a resposta é em gramas, o valor que ele deu, né? A massa que a gente trabalhou aqui do alumínio também foi em gramas, então não teve problema aqui nesse exercício a gente trabalhar com unidades diferentes. Aqui ele tinha fornecido para a gente os valores dos dois calores específicos em quilogramas. Porém, como as duas massas desse exercício, como a massa do alumínio eu trabalhei em gramas, o resultado que a gente está encontrando aqui sai em gramas também. Não houve a necessidade da gente fazer essa conversão. Então, a alternativa aqui correta seria a alternativa B.